Obrigadão, João. Obrigadão, Luiz. Obrigadão a todo mundo pela presença. Obrigado, Luiz, pelo convite. Gente, então eu vim falar um pouquinho de estatística para ciência de dados. E quando eu pensei nesse tema, eu falei, bom, eu tive os alunos lá, né, como o Luiz comentou, tivemos no Jabaquara, em Diadema, pessoas que estão saindo da área técnica, e eu acho que essa área está super em alta, a parte de ciência de dados. E eu vim comentar um pouquinho com vocês essa parte estatística, que depois ela tem que aparecer nessa área de ciência de dados, como que ela aparece e como começar nela. Eu trouxe hoje para vocês o como começar. Ok? Bom, então quem sou eu? Eu sou esse cara da foto, né, que vocês também viram aí no chamado. Eu sou instrutor na Ocean, né, que é uma unidade de educação lá dentro da USP também. Eu também sou mestrando em ensino de estatística, né, pelo Instituto de Matemática e Estatística lá na USP. Do LinkedIn e meu lado estão aí, depois vocês vão poder, eu vou compartilhar esses slides com vocês vão poder entrar em contato comigo, ou por e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, falar, não, Rafael, quero mais, né, tá aí, tá? Vocês podem entrar em contato comigo depois. Ok? Então, como é que vai ser essa apresentação? A apresentação vai ser a seguinte, eu dividi em 8 partes principais, tá? Então, a primeira, dados, ciência de dados, estatística, que é onde eu vou puxar um pouquinho mais, né? A partir daqui vai ser mais estatística do que programação. Por quê? Porque vocês fazendo curso técnico, vocês entrando com um curso técnico nas empresas, vocês já têm um conhecimento da parte de programação, da parte de tecnologia, da parte de computação. Então, isso vai vir naturalmente para vocês. O que vai ficar difícil é entender para onde você vai se você quiser trabalhar com ciência de dados, com a parte de ciência de dados. Ok? Então vai ter estatística, dados, base de dados e projetos, estatística descritiva, que é descrever os dados, a visualização deles, probabilidade mais, análise multivariada e sugestão para iniciar os estudos. Esse probabilidade mais e análise multivariada eu deixei no mesmo tópico, se não me engano, depois a gente vai ver aqui, porque é um tópico que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho. Alguém chamou? Não? Então... Não, pode continuar, Rafael. Vamos lá. Então, essa é a primeira parte de dados e ciência de dados, né? Eu trouxe aqui um infográfico para vocês de que acontece na internet em 1 minuto em 2018. Então, por exemplo, no Facebook eu tenho 973 mil logins em 1 minuto. Tá? No YouTube eu tenho 4,3 milhões de vídeos vistos, né, de vídeos compridos. No WhatsApp eu tenho 38 milhões de mensagens compartilhadas. Isso é muita coisa. Eu não sei vocês, mas eu acho muita coisa, tá? Para acontecer em 1 minuto só de internet. Ok? Só que atualizaram esse gráfico e trouxeram ele para 2019. E aí, para 2019, tem algumas mudanças. Por exemplo, o Facebook subiu para 1 milhão de logins por minuto. Okay? Twitter não, WhatsApp, eles juntaram com o Messenger do Facebook e foram para 41,6 milhões de mensagens enviadas. Okay? Então dá para ver um aumento dos dados. Eu imagino que agora na quarentena isso aqui deve estar bem diferente, né? Todo mundo mandando mensagem, todo mundo vendo vídeo, os números devem estar bem ampliados, mas olhem como a internet funciona em apenas 1 minuto. Né? E os dados, eles estão por aí, eles são esses os dados que muitas vezes a gente trabalha, ou não, eu vou mostrar outros dados, outras bases de dados. Né? Como assim os dados que a gente trabalha? Então, por exemplo, o Google Tradutor. Se você apontar a câmera do seu celular para uma placa que é outro idioma que você não consegue decifrar, você consegue traduzir aquela frase. E como que isso aconteceu? O Google foi ensinando a máquina a pensar com dados. Então aqui depois vocês clicam nesse link, né, eu vou disponibilizar para vocês, ele vai mostrar um vídeo de como que o Google consegue fazer tradução. Ele consegue fazer tradução através de dados. O que são esses dados? São textos. São textos comuns, né, ele consegue fazer essa tradução a partir disso. Tem um caso que, né, descobrindo gravidez, o que aconteceu? Então tinha uma moça que estava grávida, ela estava procurando alguns produtos, e a loja entendeu que ela estava procurando esses produtos para grávida, e a loja começou a dar aquelas propagandas direcionadas que a gente recebe na internet, né? Você está mexendo na internet e de repente aparece uma foto do que você acabou de falar. Então apareceu isso para a família dela, por exemplo, né? Então entenderam que ela estava grávida e apareceram essas fotos aí, ela teve que se explicar para a família depois. Tá? Então acontece casos desse também. Então é um perfil de cliente. Perfilamento de cliente, né? E o trabalho com dados, como ele funciona?
Porque você tem só os dados, mas e aí? Eu faço o que com isso? Então, eles seguem uma hierarquia. Então, eu tenho os dados, que eles por eles mesmos não falam nada, e a gente faz essa passagem para a informação. Na informação, a gente começa a trabalhar isso para falar para os outros como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. Depois que eu tenho a informação, eu vou evoluir para o conhecimento e inteligência. Aí são outras discussões que agora não vou entrar nisso, não vou aprofundar nisso. Mas a nossa passagem é interessante fazer de dados para cima, de dados para informação. Então eu tenho que pegar todos aqueles dados, aquelas massas de dados e traduzir em informação. Então, o caso da grávida, fizeram exatamente isso. Pegaram os dados de navegação dela e trouxeram uma informação. Ah, ela tá grávida. Né? E o que a gente pode fazer com isso, com essas informações? Né? Então, como a gente pode trabalhar com isso? A gente pode puxar com conhecimento. Ok? Só que não é só esses dados que essa passagem de dados para informação é tão benéfica assim. Então, eu trouxe uma palestra para depois vocês assistirem, o link está nesse link tá aqui, né, na fonte, que ela fala sobre o preconceito que os dados podem trazer. Tá? Então, um preconceito racial, preconceito trabalhista. Então, os dados eles podem trazer um preconceito implícito neles. Isso aqui não vou abordar, mas eu acho interessante para quem vai mexer com ciência de dados, ou quem pretende, ou quem já ouviu falar de ciência de dados, eu acho importante ver essa palestra uma vez na vida. Ok? Beleza, eu falei de dados, agora eu quero falar da estatística, porque é isso que é a intenção agora no começo, né? Eu falo da estatística. Dados e ciência de dados, vocês vão entrar provavelmente na empresa que vocês começarem, onde vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter contato com eles, né? Vocês vão ter contato com essas discussões, vocês vão ver o que acontece na internet, vocês vão ver como é que essa empresa coleta esses dados, ok? Então, eu vim falar da estatística e eu quero falar dessas áreas. Por que vocês vão ter contato? Então, aqui tem um esquema, né? Espero que vocês consigam entender o que aconteceu aqui. Que é assim, então tem a ciência da computação, que é essa bola maior, a roxa, tem a vermelha, que é a inteligência artificial, e o aprendizado de máquina, que é a amarela. Geralmente, a gente entra por aqui, pela área de tecnologia, para fazer esse trabalho com dados. E a ciência de dados, ela é muito maior que tudo isso. Ela abarca um pedaço dessas áreas, mas ela tem as suas particularidades. Tá? Ela, então, precisa de uma base, né, que é estatística. E ele fala, Rafael, mas você falou que a estatística é a base disso, cadê a estatística nessa história, né? Há muito tempo eles falam que estatística trabalha com pequenas bases de dados e cientistas de dados trabalham com grandes. Isso é mentira. A estatística surgiu para fazer o censo no século XVIII. Ela trabalhava já com milhões de dados, milhares de dados, já no século XVIII. Então não faz sentido falar essa frase, tá? Na verdade, a estatística, ela é a base disso tudo. Né? Então é como se ela fosse a base, a solidificação, a estrutura para todas essas áreas conseguirem se apoiar. Então, a ciência de dados ela está muito bem apoiada na estatística, a estatística está presente nisso, e até nessas áreas de computação. Então, eu quero ir para a inteligência artificial e não quero mexer com estatística, então, eu tenho más notícias para você, tá? Você vai precisar mexer com estatística, sim. Né? E aí o que de estatística? Né? Então eu trouxe alguns links, eu vou depois compartilhar essa apresentação, vocês vão poder entrar neles. O que é estatística e como ela trabalha. Então é uma coisa interessante, uma discussão interessante, é um vídeo um pouquinho antigo, né, do começo de 2005, uma coisa assim, 2010, sei lá, não, 2005. E é um documentário rapidinho, bem curto, né, como é que é o trabalho com estatística. É bem interessante isso, porque ele fala de questões de amostragem, questões de relação de dados, de uma forma bem tranquila. O Prazer da Estatística é um documentário maior, ele tem uns 50 minutos de duração, quase uma hora, e ele vai falar sobre vários viés da estatística, um pouquinho mais atual, e tem um pesquisador da saúde global. Ele faz várias visualizações muito interessantes nesse Prazer da Estatística. E tem um vídeo sobre profissional de estatística, então trouxeram dois estatísticos para discutir como é que é a formação de profissional de estatística, né, para vocês entenderem como faz isso tudo aqui acontecer. Tá? Mas a nossa pergunta é como começar. Porque foi essa a intenção da palestra. Né? Então tem um grupo de técnicos saindo da informática, eles podem ter ouvido falar de ciência de dados, mas eu começo por onde nessa ciência de dados, né? Eu trouxe um pequeno esquema aqui, base de dados, projetos, estatística descritiva, visualização, probabilidade e algoritmos. Então, isso é o começo, Fala, Rafael, cadê a análise multivariada? Não está aí, porque é o começo da coisa, calma.
E tem essa animaçãozinha do lado, que é uma curva interessante, que chama curva normal, porque ela normalmente aparece nas nossas situações. E se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender ela um pouquinho mais, tá? Então, para começar, base de dados e projetos. Quando a gente começa com ciência de dados, ou aprendizado de máquina, machine learning, aparecem duas bases muito famosas, que é essa das flores, tá? E essas desses números escritos à mão. Essa das flores, o que acontece? Na década de 30, tinha um botânico que ele coletou 150 flores, essas no caso. Então, ele coletou 50 versicolors, 50 acetosas, 50 virgínicas. E aí um estatístico chegou, o Sir Fisher, na década de 30, e falou, eu quero essa base de dados para ver se, através das medidas que você tem, eu consigo classificar outras flores sem precisar olhar para elas. E o trabalho começou aí na década de 30, e até hoje essa base de dados é utilizada para aplicar alguns algoritmos. Okay? Esses números escritos, então pediram para várias crianças escreverem os números à mão e fazem reconhecimento de imagem com isso, então treinamento de algoritmo com isso. Para ensinar o algoritmo a reconhecer outros padrões de escrita. Tá? E esse Fly aqui é um perfil no Instagram que ele traz alguns projetos com base de dados já direcionadas. Então ele fala o caso da Iris. Gente, todo mundo que foi estudar em ciência de dados, aprendizado de máquina, vai passar pela Iris uma vez na vida, tá bom? Esse dos números escritos à mão, eles não são tão frequentes porque precisam de um pouquinho mais de conhecimento matemático, estatística, assim por diante. Mas a Iris vai aparecer para qualquer um que começar nessas áreas aí, essas coisas, tá bom? E o Fly, vocês vejam depois os projetos que tem 5 projetos bem interessantes, com bases de dados bem conhecidas. Mas não só dessas bases a gente pode sobreviver. Então, o mundo agora em pandemia está com base de dados imensa sobre o Covid, né? Então, eu trouxe uma aqui nacional, tá? Tem vários gráficos lá para vocês verem. Tem a base de dados, vocês podem pegar a base que eles estão usando para gerar tudo aquilo, para conferir. É importante isso, né? Você ter como conferir o processo que as pessoas fizeram. Covid no mundo também, você pode baixar a base de dados, essa base de dados Covid no mundo e ver como está acontecendo, fazer as suas análises. Eu trouxe essa de acidente de trânsito no Brasil, porque eu fiz uma vez um trabalho com ela, então vai ficar um pouquinho mais palpável de eu conversar com vocês sobre ela. E o Portal Brasileiro de Dados Abertos, então, tem uma iniciativa de disponibilizar os dados para as pessoas. Então, sabe todos aqueles dados de navegação que eu mostrei lá no começo, o Twitter tem tanto, o Facebook tantos logins, tantos views no YouTube, vídeos vistos. Então, esses são dados que as empresas elas têm. Algumas a gente consegue acessar, então, por exemplo, o Twitter, você consegue acessar os tweets, né, das pessoas, você consegue fazer uma mineração de texto lá dentro, mas existe uma política de dados abertos, então o Portal Brasileiro de Dados Abertos, ele traz dados coletados importantes para a gente, fazer análise. Tá, eu vou fazer essa análise como? Então, o primeiro passo é a estatística descritiva, eu vou descrever aqueles meus dados. Mas como que eu vou descrever eles? Então, vamos entrar alguns temas para quem começar a estudar estatística nesse meio tempo. Por exemplo, você possui dados quantitativos, então seus dados são medidas, eles são valores numéricos que você consegue contar, que você consegue medir, ou eles são dados qualitativos, então eles são qualidades de alguma coisa. Então, por exemplo, dados quantitativos, altura, peso, idade, são dados que você conta ou mede. Dados qualitativos, então a pessoa é alta, ela é baixa, ela é branca, negra, tá? São dados de qualidade, sobre características. Tá? A partir disso, você começa a fazer outras perguntas. Então, o que a média, a moda e a mediana podem falar sobre os dados? Talvez as pessoas tenham ouvido isso na escola e tenham só aprendido a calcular e não tenham uma discussão. Então, é importante vocês, como quem for dessa área, é importante saber essas medidas básicas. Por exemplo, a moda. Vou dar um exemplo bem simples da moda. As pessoas que vão vender as coisas na porta do metrô, elas não podem levar o estoque inteiro delas nas costas, porque elas não vão se carregar, e elas não podem deixar lá. Né? Então não é uma loja, porque senão alguém depois leva quando ela for embora. Então ela precisa saber o que está na moda, o que as pessoas mais consomem, qual que é o número de calçado que as pessoas mais usam. E o que acontece então, a moda é um erro de registro. E aqui começa a ficar mais interessante o trabalho, porque a gente não só trabalha com as medidas, mas a gente também trabalha com quem registrou. Como foi registrado esses dados? Tá? Então aparece, como determinar se houve problema de registro com essas medidas? Então uma pessoa que tem 2.000 anos é impossível.
Então, teve um problema de registro, só que na sua análise estatística, na sua descrição, o que você vai fazer com esse dado? Então, naquele análise de acidentes do Brasil, se eu não me engano, tem os dados, tem pessoas que não informaram o sexo, né? Então, no masculino e feminino, outros ou não informaram. E aí você falou, mas como assim a pessoa não informou? O policial não estava lá, né? Que geralmente a polícia rodoviária, o policial não estava lá para coletar esse dado, ou a pessoa não. Como que ela fez? E aí, se você for buscar, você acha indícios que essas pessoas provavelmente fugiram da cena do acidente. Então, você, através de medidas básicas, então, tá vendo? Através de medidas básicas, vocês conseguem já suspeitar de alguma coisa. A confirmação são outros 500, mas você consegue suspeitar de alguns padrões. Então, olhando para aquela base, que tem milhares e milhares de dados, tem centenas de milhares de dados, você consegue olhar para, então o sexo não é informado. Ué, como o sexo não é informado? Sim, mas como que foi essa coleta de dados? E você consegue achar o padrão neles, que provavelmente eles fugiram. Então, tá vendo? Através de medidas básicas, pensamentos básicos que a gente tem aqui, dá para fazer um trabalho legal. E é isso. Se as pessoas fugiram, tem dados faltando. Né? E o que eu faço com esses dados? Ou também, o registro do IBGE. Ah, então no IBGE veio na minha casa aqui e perguntou quanto que eu recebo e eu não quero falar. Isso é possível, não querer falar. O IBGE tem que registrar lá, ó. Ele não quis falar. E como é que eu trabalho com esses dados depois? Se eu vou tirar a média deles, como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar zero? Mas se eu deixar zero, eu derrubo a média de todo mundo. Eu vou deixar... Que valor que eu vou deixar? Então tem uma área que se chama imputação de dados. Na verdade, o tratamento de dados ele é uma das partes que mais demanda tempo de um cientista de dados. Essa parte é muito, muito, muito importante. Ela é fundamental, porque às vezes você com dados mal coletados ou dados mal preparados, a sua análise inteira vai por água abaixo. Então você pode usar o algoritmo mais incrível que você tenha, você pode usar os testes estatísticos mais poderosos que você tenha disponível. Se os seus dados estão mal preparados, isso não vai servir de nada. Então, o tratamento com dados ele é muito importante e a estatística ela tem que estar muito presente nesse momento. E quando ela está presente nessas discussões, aparecem também as medidas de variação. Então, você descreveu média, moda, variância, e aparecem medidas de variação. Como é que eles variam lá dentro dos seus dados? Com essas medidas, para você informar as pessoas, porque a gente não vai mostrar tabelas para elas, a gente não vai ficar mostrando tabela para as pessoas, olha, a média é tanta, a moda é tanta, a mediana é tanta. Né? Então, eu vou mostrar visualizações. Só que eu falei toda essa discussão que são dados quantitativos. E os dados qualitativos? Isso eu vou deixar em aberto e depois eu vou falar onde vocês vão procurar, quem quiser saber um pouquinho mais. Então, a visualização. Então, eu fiz uma parte de estatística descritiva, eu descrevi todos os meus dados, eu sei como é que eles se comportam. Agora, eu quero entender a variação deles. Eu quero entender como que eles se comportam dentro da minha base de dados. Eles têm algum padrão? Então, existem variações técnicas. Tá? Essas distribuições podem ser... Falar aqui esse monte de letra, aqui esse monte de curva. Para quem não teve um curso básico de estatística, isso realmente ela pode assustar um pouquinho, mas são visualizações técnicas. Então, quem estuda um pouquinho de estatística vai se separar com algumas delas. A mais comum é a normal. Tanto que o nome dela é normal por causa disso, porque ela é normal aparecer. Tá? Existem outras distribuições, mas não se assustem. Isso é bem tranquilo depois que entender a ideia delas, por que cada uma delas, e fica bem legal estudar isso. Existem as visualizações para divulgação, que é onde você talvez vai ter que se preocupar mais um trabalho para falar para os outros o que está acontecendo. No seu trabalho mesmo, você vai ter que trabalhar um pouquinho com a visualização técnica. Então, eu trouxe aqui esse post, por exemplo, pesquisa no Google revelam novos hábitos nas crises. Então, o que as pessoas começaram a procurar mais na crise, na hora que deu a pandemia, na hora que deu o isolamento? Como cortar meu próprio cabelo? Como fazer pão com fermento? Como fazer exercício em casa? Então, antes esses tópicos procurados no Google, eles eram muito pequenos e eles dispararam em março, por exemplo. Então, isso é uma visualização de divulgação. Você vai divulgar os seus resultados. Então, você fez toda a preparação dos dados, você viu, você recolheu pessoas procurando como fazer pão. Porque assim, como assim eu recolhi pessoas, eu recolhi esses dados? Não é só pegar como fazer pão com fermento? Não. Tem gente que coloca assim, fazer pão fermento. Tem gente que coloca assim, receita pão fermento. E todas essas são equivalentes a essa pergunta. Então você tem que recolher todos esses dados, tratar. Muitas vezes as pessoas colocaram erro de digitação, colocaram problemas com preposição, colocaram outras palavras no meio que dificultam a sua coleta. Tá? Mas aí você tem que tratar esses dados para fazer esses gráficos aqui. Também deixei a fonte desse post legal para vocês aqui. Depois eu falo um pouquinho o que é esse ideia de UFBA.
Dados da Covid. Então, isso bem no começo, quando ela estava começando a se espalhar, tanto que tem só um foco aqui no Brasil, né, em São Paulo, no sul de São Paulo. Mas esse é um gráfico de geolocalização bem interessante. Importante para entender como ela se movimenta no mundo. As bolinhas querem dizer maior concentração, e as ligações, elas indicam como que foi parar de um lugar para o outro. Então, olha da China para onde foi, e o nosso, em específico, ele veio da Europa. Tá? Então, os primeiros casos vieram da Europa, que a gente não veio com o corona na China. Tá? Trouxe outro gráfico, outra apresentação, depois vocês clicam nessa reportagem, que ela é bem interessante, mostrando a ascensão do Brasil para a quantidade de casos. Então, o Brasil é o terceiro país com mais casos no mundo. Tá? Ele só fica atrás da Rússia e dos Estados Unidos. Isso foi coletado 17 de maio. Foi esses dias, né? Foi 3 dias atrás. Tá? Então, o mundo está com um total de 4.752.119 casos de Covid. Casos confirmados. Tá? E estão gerando essas estatísticas, essas visualizações para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Para explicar, os centros médicos conseguirem explicar para as pessoas o que está acontecendo. Outra questão de visualização é esse site, o Nightingale. Nightingale é uma homenagem a uma enfermeira estatística que durante a guerra ela fez gráficos que explicaram muito bem a situação de perdas dela. Então todo mundo achava uma coisa e ela com os gráficos dela conseguiu mostrar outra. Por quê? Porque os gráficos eles têm essa discussão. O que eu estou imaginando com o que está acontecendo. Então a Nightingale na guerra ela discutiu isso, que as maiores perdas de soldados deles estavam sendo em alguns momentos, não em outros, e ela propôs isso de forma gráfica e ela é uma referência para todo mundo que trabalha com visualização hoje em dia. Quem estuda um pouquinho da visualização, quem vê um pouquinho, ela é uma referência, ela fez um trabalho incrível e na mão. Tá? Enquanto a gente está no computador, ela fez tudo na mão. A importância da visualização está aqui. Eu trouxe esse post que eu acho bem ilustrativo. Né? Então, a importância da visualização dos dados. Eu tenho eles todos bagunçados, dados brutos. Né? Então, eu tenho como fazer pão com fermento. Pão, fermento, receita. Eu tenho esses dados brutos. Eu vou ordenar eles, organizar, fazer os processos de organização e gerar a visualização. Então, o que eu quero gerar aqui? Eu quero gerar uma visualização para as pessoas entenderem alguma coisa. Tá? Então, esse processo de visualização está aqui e ele é bem interessante. Probabilidade é mais, né? Aquela parte que eu falei que não vou me aprofundar tanto, porque eu quero só falar do começo. Então, começo da área estatística para pessoas que estão saindo de um curso técnico e elas vão se aprofundar em algum momento em ciência de dados. Elas vão tentar entrar em ciência de dados, elas vão ter que passar por conceito de base estatística. O primeiro conceito que eu trago, eu tenho um videozinho, correlação não é causa e efeito. Então, como assim? Esse vídeo ele aborda um problema, eu não sei se vocês conhecem aquela história da cegonha, né, que as cegonhas trazem as crianças, mas as pessoas viviam numa cidade e elas viram que conforme aumentava o número de cegonhas, aumentava o número de pessoas. Então elas falam assim, bom, então as cegonhas estão relacionadas com a quantidade de pessoas, então uma causa a outra. Quanto mais cegonhas, mais crianças, tá? Então isso foi realmente aconteceu, é histórico isso, tá? Esse vídeo aborda esse problema. E não é bem assim, tá? Então, tudo bem, você tem, com o crescimento de crianças, tem o crescimento de cegonhas, mas uma não ajuda, não tem nada a ver com a outra. A causa foi que a cidade começou a crescer, então a quantidade de nascimentos crescia. Conforme a cidade crescia, aumentava a quantidade de prédios, de casas e tudo mais, as cegonhas elas tinham mais lugar para fazer ninho, então as cegonhas também cresceram junto. Tá? Existem outros tópicos abordados no vídeo que são bem interessantes para serem vistos. Então aquelas correlações, a gente também faz correlações absurdas, que são muito conhecidas, conforme o Nicolas Cage lançou o filme e as pessoas se suicidaram nos Estados Unidos. Isso não tem cabimento, né? Isso é famoso também na internet, quando você começa a procurar sobre correlações. E não tem cabimento. Tá? Então, correlação não é causa e efeito. Então, quando eu vejo que tem relação entre duas coisas, não indica causa e efeito. Eu tenho que procurar causa e efeito. Eu tenho a matriz de confusão, então, esse é um tópico que a gente toca na ciência de dados, porque a gente busca a correlação das variáveis, a gente procura a relação entre elas, a gente procura, por exemplo, quem assiste filmes de terror, será que a pessoa vai assistir esse outro filme? Então a gente busca a relação entre as variáveis, a gente busca a correlação entre elas. Tá? Matriz de confusão e outras métricas. Então, conforme eu uso algoritmos, aparece um termo chamado matriz de confusão e aparecem algumas métricas, aparecem algumas medidas diferentes. Então não é só média, modo e variância,
desvio padrão, amplitude, máximo mínimo que a gente trabalha. Parece outras métricas e é importante discutir isso. Deixei linkado um texto que achei bem interessante a discussão dele sobre matriz de confusão, por exemplo. Testes estatísticos. Então, Rafael, mas e depois que eu aprendi média, moda, variância, aprendi desvio padrão, aprendi tudo isso, para onde eu vou? Então, tem os testes estatísticos, eu trouxe aqui uma postagem que traz quatro testes, ou 8, alguma coisa assim, e ela discute brevemente alguns pressupostos para fazer esses testes, e isso já exige um pouquinho mais de estudo de estatística mesmo. E depois existe um negócio chamado análise multivariada, que é você tentar estabelecer, tá, eu tenho esses dados, e os outros próximos que vão vir? Ou os dados que eu tenho, como eles se comportam para dados intermediários? Então existe uma área chamada análise multivariada, que ela vai pegar vários dados, vários tipos de dados, e relacionar para tirar algumas informações. Também tem um texto bem interessante da PUC, é um texto de introdução, então eu achei que ele é palpável para conhecimento geral. Ok? Os estudos, eu trouxe então alguns livros aqui para estudar, né, alguns livros, sites e assim por diante, eu quero comentar um pouquinho deles. E eu tô lendo com o tempo, eu tô bem aqui, então talvez eu até faça uma atividade com vocês, vamos ver o que vocês acham aí daqui a pouco, tá? Fazer algo mais interativo. Mas então, para os estudos, eu tenho 2 livros interessantes. Esse Análise de Dados, né, Use a Cabeça, dessa série Use a Cabeça, Análise de Dados. Ele é bem interessante porque, de uma forma bem básica, ele consegue discutir coisas bem interessantes. Então, lá ele discute uma coisa que, por exemplo, está acontecendo hoje em dia. Nesse problema da cloroquina, por que está toda essa discussão de que funciona ou não funciona, né? Então, lá no livro, ele traz um exemplo com uma loja de café. As pessoas querem mudar as vendas na loja de café, fazem alguns processos, e ele argumenta para você que não faz sentido analisar aqueles processos, né? Porque falta método, falta controle. Então, faltam algumas questões dentro da análise de dados. Elas faltam algumas questões do desenho do seu experimento, de como eu vou fazer aquela análise, como eu vou fazer aquele experimento, tá? E depois esse uso de cabeça estatística, ele traz algumas discussões sobre as medidas que eu acabei de falar para vocês e da visualização também. Ele traz algumas discussões mais palpáveis para quem está começando, né? Esses livros eles já começam a ser livros de graduação, por exemplo. Então, noções de probabilidade estatística, estatística básica, introdução à ciência de dados. São 3 livros já de graduação, livro de graduação. Quem quiser ler, começar a ler, é interessante, eles têm discussões boas. Eles têm discussões interessantes. E são conhecidíssimos quer dizer, esse pelo menos no meio aqui, eu sei que ele é conhecido no Brasil inteiro. Esse da esquerda, ele também é conhecido um pouco menos. Esse daqui da direita, ele está saindo agora, né? Está saindo agora, tanto que é janeiro de 2020 a introdução aqui à ciência de dados. Mas ele é um livro que vai vir para ficar também, porque ele é uma discussão bem interessante. Fala sobre algoritmos, fala sobre a ciência de dados, como tratar. Então, toda essa discussão que eu estou tendo com vocês, ele de uma forma um pouquinho mais rebuscada, ele fala lá também. Ah, eu quero continuar estudando, Rafael. Então, você falou que eu posso começar, eu começo como? Então, eu trouxe 2 sites, a Khan Academy. Tem uma versão em português e inglês. Quem for entrar nessa área é bom ter inglês, que abre muitas portas. Né? Você consegue fazer cursos básicos de estatística lá dentro. Consegue ver alguns cursos bem básicos de estatística, bem interessantes. Com discussões muito ricas, tá? Não é porque é básico porque ele é meio chulo. Não, eles são ricos. São básicos, mas são muito ricos. A Udacity tem alguns cursos gratuitos. Se não me engano, esse daqui que eu linkei é em inglês. Não vai precisar de inglês aqui. A Medium é um site que as pessoas colocam postagens sobre essa área. Então é interessante ter esse site aqui e saber controlar bem o que você vai ler. Porque nem tudo é bom, mas é isso, a vida é isso. Você tem que ler e avaliar o que está lendo. Né? A Medium é um blog, um site. É um site que as pessoas colocam como se fosse um blog, né? As suas notícias, seus escritos. E o Towers Data Science também é outro site que também traz outras discussões sobre ciência de dados. O Coursera é outra plataforma com cursos de universidades pelo mundo, inclusive a USP, né? Então quem quiser começar, eu quero começar em Python, por exemplo, tem um curso lá de Python. Ah, mas eu quero certificado. Aí você tem que ver lá os critérios para certificado, mas dá para você fazer curso de graça, sem certificado também, é muito interessante o Coursera, tá? Redes sociais, então, como tá todo mundo aí com a rede social em alta, então tá todo mundo mexendo nelas, eu trouxe alguns perfis que eu acho interessante para você usar a rede social para o seu bem, tá? Então, esses 4 eles são principalmente de estatística, né? Eles mexem com
aprendizado de máquina, outras questões, mas eles são principalmente com estatística. Eles trazem discussões estatísticas muito interessantes de uma forma mais fácil para entender. Então, as pessoas conseguem entender de forma mais simples o que está acontecendo. Existem esses outros 4 perfis também, o Fly, que foi lá que eu comentei no começo. Eles são perfis que discutem outras questões mais tecnológicas envolvendo essas partes. Então, o Data Science Academy, minerando dados, esse grupo aqui lá da Federal da Bahia, e o Fly, que é um grupo de inteligência artificial, eles todos discutem questões de tecnologias nas redes sociais. E é bom, você está na rede social, aproveita para melhorar seus estudos. Trouxe outros livros, então essa postagem, por exemplo, da Federal da Bahia, um grupo de lá, né? Traz 5 livros bem interessantes, agora é um pouquinho mais para ciência de dados mesmo. E esse outro livro aqui, também Estatística Prática para Ciência de Dados, ele traz uma discussão um pouquinho mais simples, um pouco mais, não é tão técnico quanto aqueles livros que eu trouxe anteriormente. Tá? E eu vou abrir para perguntas agora, e se der tempo, então a gente vai fazer uma experiência aqui, vocês vão entender como é que o algoritmo de ciência de dados funciona. Vocês vão ver ele funcionando. Vou parar um pouquinho para ver se tem pergunta. Se não tiver, a gente faz experiência. Eu tenho uma pergunta e uma observação. Eu reparei que nos seus slides, quase todas as imagens, os gráficos que você colocou, estão em inglês. Como que é o inglês nessa área? Nossa, é essencial. Essencial. Muitas pessoas perguntam isso, né? Eu preciso saber inglês para estar nessa área? Para começar, não. Para começar, você tem muito material em português, mas conforme você for avançando, é essencial você ter inglês, é muito importante você ter pelo menos inglês técnico, você conseguir ler pelo menos sobre a sua área. Então, eu quero saber um texto sobre computação, eu quero saber um texto sobre informática, um texto sobre os algoritmos. Pelo menos esse inglês você tem que conseguir ler. Ok? Então, inglês é essencial, todo mundo está estudando inglês, estude com carinho, que é muito importante mesmo. É muito importante. Hoje não é mais um requisito, né? Hoje é essencial, assim. É mandatório o inglês, né? Tem algumas perguntas chegando aí para você, Rafael. Vamos lá. Referente a essa situação, qual é a base principal para o começo? Depende. Depende. Então, aquele caso que eu dei das flores, da íris, é um caso que a gente geralmente começa para explorar alguns algoritmos. Por que aquela base é boa? Porque ela não traz muitas dificuldades. Então, todos os registros estão lá dentro, todas as flores estão medidas, você tem tudo certinho, ele já é uma tabela analisada há muito tempo. Então, eu quero começar do mais simples, eu quero começar com os algoritmos, eu quero começar com algumas medidas básicas, entender o porquê que funciona. Então, começa de lá. Eu quero começar numa base que eu possa explorar. Aí você pode usar qualquer base que você tiver. Então, aqueles casos que eu trouxe dos acidentes de trânsito foi uma base que a gente fez um trabalho para entender como é que ela funcionava, para entender alguns conceitos da matéria. E ela foi uma base muito rica. Então, assim, não tem uma receita. Mas, geralmente, quando o pessoal começa, para facilitar a vida, começa daquelas flores da íris, porque ela tem algumas medidas, algumas coisas, alguns padrões muito interessantes, muito pertinentes, né? Então, assim, não tem uma receita, mas a íris é boa para começar. Mas você pode começar de qualquer lugar, explorando qualquer base, só tomando cuidado com as suas capacidades ali para não se sobrecarregar. Legal. E aí, Rafael, eu assisti sua palestra, nunca tinha ouvido falar do assunto, me interessei, quero aprender um pouco mais e começar, quem sabe, a trabalhar com isso. Qual que é a sua dica, assim, para quem não está começando do zero? Por onde começar? Dá uma olhada nos slides, dá uma olhada nos vídeos que eu mostrei, né? Então, pelo menos para quem assistiu a palestra, né? Tem essa possibilidade. Daqui a pouco eu mando aqui, eu vi que tem a opção de mandar o anexo, né? E então é entender como as pessoas conversam lá dentro. Eu gosto de fazer uma relação com história. Então é igual eu pedir para você contar uma história como uma história de conto de fadas. Se você não tem experiência com história de conto de fadas, vai ser uma tarefa imensa para você, vai ser um desafio gigantesco para você.
você sabe várias histórias de conto de fada, você vai conseguir se virar bem. Então, para quem quer começar, eu diria para começar a entender como é que as pessoas discutem isso de uma forma para a população, para todo mundo. Por quê? Porque eu podia chegar aqui e colocar a fórmula da média, eu podia chegar aqui e colocar a fórmula do desvio padrão e falar, gente, tem essas medidas, tem essas fórmulas, e um monte de gente ia ficar olhando na minha cara e, né, não ia fazer sentido nenhum para as pessoas. Então, a discussão primeira, sempre que você for começar, não só ciência de dados, em qualquer área, comece com coisas que você consiga entender e discutir. Então, os vídeos que eu trouxe, eles são exatamente para isso, para você entender o que está acontecendo, entender como a estatística trabalha e começar a discutir esses processos. Então, por exemplo, esse caso que da cloroquina, ele é... O que está acontecendo aqui é porque a gente não tem noção de como é que funciona o processo estatístico, o processo de análise do remédio, como é que eu vou fazer a testagem dele, como é que eu vou falar dele na pesquisa estatística. Ah, não, mas eu testei na minha casa e funcionou. Tá. Não quer dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Não quer dizer que você testou na sua casa que isso funciona. Tem problemas metodológicos aí. E eles podem ser resolvidos se você entrar na discussão, para entender, explorar aqueles links lá que eu passei já é um bom caminho já. Legal, bacana. O Rafael, o Robert, na verdade, ele quer saber quais são os algoritmos mais utilizados no dia a dia, ou seja, o algoritmo que todo cientista de dados deve saber. Legal. Grande Robert. Na verdade, também é outra coisa que não tem receita. É uma coisa que a rede neural ela tá em alta agora, né? A rede neural é uma coisa muito poderosa. Eu vou falar uma particularidade minha, por exemplo, que são as árvores de decisão, mas daqui a pouco eu mostro, né? Sobrar uns minutinhos eu mostro como as estão funcionando. Mas, assim, não tem um algoritmo que... os algoritmos você vai discutir eles no começo. Mas depois, conforme você for trabalhando, você vai implementando esses algoritmos que eles vão deixar de ser aqueles básicos. Você vai implementar eles com outras técnicas. Então, assim... o que eu preciso saber de básico? Eu preciso saber a árvore de decisão, eu preciso saber o naive Bayes, eu preciso saber a ideia da rede neural, eu preciso saber o Randall Forest. Tem alguns algoritmos que são importantes conhecer, mas falar, todo mundo tem que conhecer, não é bem assim. Mas eu, particularmente, falaria, então, para todo mundo seria importante, mas é uma opção minha, para todo mundo seria importante a árvore de decisão e o Randall Forest, que são dois algoritmos poderosos importantes para falar dos dados. Legal. E a ciência dos dados, é a pergunta dele também, é mais uma regra de negócio ou é uma programação? Tem os dois. Tem gente que entra na ciência de dados com negócios, né? Então as pessoas que são de administração, de contabilidade, que são diretores, estão abrindo startup, estão fazendo projeto. Essas pessoas, elas podem entrar pela ciência de dados porque elas conhecem bem o negócio. Então você precisa ter algumas noções do espaço que você está para trabalhar, né? Então, uma pessoa que faz análises médicas, né, que trabalha com estatísticas médicas, ela é mais indicada para trabalhar nessa área. Se ela for para um negócio, complica um pouquinho. Uma pessoa que trabalha com administração, talvez ela em testes estatísticos médicos, ela tem mais problema. Então é importante um balanço deles. É importante saber a área que você está, né, que no caso se for negócio, se for estado. E também é importante você saber a programação para você saber o que está acontecendo no seu processo. Importante o balanço das duas. Legal. O Ricardo, ele quer saber se inteligência artificial é necessário ter estatística. Qual o nível desse conhecimento? É importante porque, eu não sei se já viram aquela discussão, é uma discussão antiga, né? Se você tem 5 pessoas num trilho e você tem uma pessoa nesse trilho aqui e vai passar um trem, você tem que direcionar esse trem para algum lugar, né? Essa é uma discussão antiga que voltou por causa dos carros autônomos, porque o carro autônomo logo vai ter que decidir isso. Então, eu preciso saber estatística para a inteligência artificial? Depende. Se você estiver começando, você consegue começar só com programação. Então, programar um chatbot, por exemplo, você tem muitas APIs e muitas bases de dados para você deixar o chatbot crescer sem muita estatística. Mas conforme você for se aprofundando, a estatística vai ser importante, você vai precisar um pouquinho dela sim. Legal, bacana. Quanto tempo você precisaria aí para fazer a demonstração que você queria fazer? Eu acho que em 10 minutos eu consigo fazer uma coisa legal. Legal, então vamos fazer então essa parte aí da demonstração. E aí, se sobrar um tempo, a gente pega essas outras perguntas que tem aqui, pode ser? Beleza, e aí, enquanto o pessoal
Porque o pessoal vai precisar preencher um formulário, que é esse aqui, eu vou colocar nos comentários, tá, gente? Preencha esse formulário. Aham. Enquanto isso, dá pra gente ir trabalhando umas perguntas. Peraí, deixa eu pegar aqui e colocar no chat. Então, gente, tem esse formulário aqui, preencham ele, eu coloquei lá no chat, né? E eu vou pegar as perguntas de vocês e ver quem sobrevive no Titanic. Tá? A gente Tem pergunta aí do Walter, ó. O Walter querendo saber se existe algum programa, por exemplo, no Google, que faz isso automaticamente. Isso o quê? É isso que, Walter? O Google Analytics é parecido? Ele é uma coisa imensa, o Google Analytics, né? Mas a ideia dele é bem essa base mesmo. Você tem que fazer análise de dados, é isso. Basicamente Uma pessoa é isso. que estudou matemática consegue trabalhar com ciência de dados? Consegue. É o meu caso, né? Eu sou formado em matemática. E a gente consegue entrar por essa área também, porque tem que discutir questões dos algoritmos e a questão matemática por trás deles é muito forte. Então, aquele exemplo que eu dei das letras e os números escritos à mão, então é uma ideia, uma redução, tem um trabalho de redução de dimensão que é a matemática que trabalha. É uma coisa bem forte mesmo, e a matemática consegue fazer. Então, pode ser matemática, estatística, eu consigo entrar por essas áreas. Não precisa de um conhecimento técnico informática muito elevado. Não. Você sempre consegue entrar com o que você tem de estatística, de matemática e de programação. Só que no futuro, aí vai ser necessário entrar nessas outras áreas para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Pessoal, não esqueçam de preencher o formulário aí que está nos comentários, tá? Para a gente conseguir fazer aqui a demonstração. E é totalmente muito ligado com o Big Data, né? Sim. O Big Data, ele surge... Aí depende, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Então a estatística vai falar uma coisa, a computação vai falar outra. O Big Data, ele chega para como se fosse querer tabelar, eu vou falar assim, tabelar a internet, né? Então eu quero saber o que aconteceu de e-mail numa região de uma cidade lá. E o Big Data, ele começou dessa proposta de eu conseguir registrar, ter o registro disso, conseguir trabalhar com esses dados, e as pessoas falavam, então Big Data é só volume, né? Então quanto mais volume, isso é um Big Data. Não, porque o que hoje é grande, amanhã pode ser pequeno. Então o Big Data, ele começa a surgir com outras características. Então, o volume dos meus dados é importante, ele é. A veracidade deles, então eles são dados que fazem sentido, são dados que não, e assim por diante. O valor deles, então o valor deles agrega para o meu trabalho. Né? Então o Big Data, ele começa a surgir nessa proposta. E existem alguns softwares hoje em dia, por exemplo, o Hadoop e o Sparks, né, que são mais conhecidos nesse trabalho. Eu não trabalhei com nenhum deles, mas eu sei que o pessoal trabalha. E ele surge nessa perspectiva de reunir os dados. Gente, eu vou aproveitar aqui. Então eu tenho... Deixa eu ver quantas respostas eu tenho. Tem 17 respostas, tá? Eu vou fazer aqui... Já dá para fazer uma ciência de dados aí? Já é um Big Data? Não é um Big Data, mas dá para mostrar o que acontece. Né? Então, por exemplo, eu vou disponibilizar minha tela para vocês darem uma olhada também. Espera aí só um minutinho. Deixa eu partilhar minha tela. Eu partilhei, eu vou... Então, eu vou ver na resposta aqui de vocês. Tá? Nome. Eu vou colocar status. Apaguei sem querer isso aqui, estou preenchendo agora. Age. E sex. Então, o que acontece? Vocês preencheram aqui essa tabela, né? Eu tenho um programa chamado Orange. O Orange, vocês estão vendo aí? Sim, Rafa. Sim, Rafael. Estamos vendo. Beleza. Eu tenho um programa chamado Orange aqui, então aqui está o meu esquema para fazer para mexer com alguns algoritmos. Então eu tenho a tabela registrada de quem morreu, quem não no Titanic.
Eu tenho 2.201 dados, né? Todos eles mostram se sobreviveu, o status da pessoa, né? Se era primeira, segunda, terceira classe ou da equipe, se era adulto ou criança, ou se era masculino ou feminino. Tenho 2.201 dados, né? E eu fiz uma análise aqui. Então, eu mandei rodar 3 algoritmos, que é o Naive Bayes, que eu gostei, o Árvore de Decisão e o Random Forest. E falei, olha, a partir desses dados eu quero que você aprenda como que os dados se comportam. E, por exemplo, eu vou mostrar um para vocês, que é a árvore de decisão. Então, a árvore de decisão, ela criou regras para decidir se uma pessoa sobreviveu ou não. Né? Ele conseguiu estabelecer parâmetros e valores para essa pessoa sobreviver ou não. Tá? Então, a árvore de decisão criada foi essa, por exemplo. Ele achou que o sexo da pessoa é mais importante. Então, ele já separou o primeiro ramo aqui, ele separou o sexo entre masculino e feminino. O feminino tem mais chance de sobreviver, tá, do que o masculino. E aí ele continua a análise aqui até determinar isso. Então eu fiz meu algoritmo aprendeu. Né? Tem a discussão de valores estatísticos aqui, então acurácia, medidas, por exemplo, F1, precisão, recall. Tem as porcentagens aqui é que entra a ideia de estatística. A probabilidade, na verdade, desculpa. Só que a nossa pergunta é, e vocês, né? Porque vocês preencheram esse formulário e vamos fazer vocês aparecerem ali. Então eu peguei aquela tabela lá que vocês preencheram e coloquei ela dentro do meu programa. Ok? Se eu coloquei ela dentro do programa, o que vai me interessar? Então, o status de vocês, quem colocou primeira, segunda, terceira classe ou equipe, né, do Titanic, a idade, será adulto ou criança, masculino ou feminino. O nome, eu deixei o nome para vocês verem, vocês localizarem, tá? Então eu tenho essa tabela, eu coloquei isso no meu programa, tá? Então tem o Luiz, o Robert, a Yasmin, a Abraão, a Beatriz e por diante, tá? Olha só que interessante, tem uma pessoa que não colocou o nome e não tem problema. Por exemplo, como é que eu vou tratar esse dado aqui? Nesse caso não tem problema, é uma coisa bem tranquila, porque é só para as pessoas se identificarem nele, tá? E eu quero saber quem sobreviveu ou não. Então eu vou vir nesse prediction, então vou fazer a predição. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, o Luiz morre em todos os casos. Né? Ele morre no caso do algoritmo Naive Bayes, então entrou um algoritmo chamado Naive Bayes aqui para analisar ele e morreu. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Bom, que é isso, rapaz. Tá vendo? Nós estamos ruins, hein? Nossa, se você entrou com primeira classe, rapaz, tá patrão, hein? A árvore de decisão entrou e também falou não. O Randall Forest também falou que não. Vamos pegar alguém que viveu aqui. A Yasmin. Yasmin, ela viveu pelo algoritmo Naive Bayes, ele analisou, fez a análise dele e falou, eu acho que ela sobrevive. A árvore de decisão falou que não, o Randall Forest falou que não. Vamos ver. Próximo. Eu queria pegar algum homem que sobreviveu. Geralmente um homem não sobrevive, tá? Lucas, Jaqueline. Vocês podem ver que geralmente quem sobreviveu foram as mulheres, né? E essa é a minha experiência, por exemplo, para vocês verem. Então aqui estão classificados para ver se vocês sobreviveram ou não. E, pelo visto, os homens morreram todos. Nem todas as mulheres viveram todos. Não, nem todas as mulheres viveram todos, mas tem algum algoritmo que fala que elas viveram, né? Tem. Então, isso aqui é uma experiência de aprendizagem de máquina que ajuda a entender como os modelos funcionam, né? Então, eu posso fazer gerações, visualizações e assim por diante. Então, entender esse processo aqui na aprendizagem de máquina, ele é legal. Só que vai ter uma hora que eu vou me deparar com medidas estatísticas que eu preciso entender a estatística por trás. Eu preciso entender como é que isso funciona. Posso começar sem estatística? Pode. Então, isso daqui, por exemplo, é algo que eu faço um curso para questão geral. Mas depois eu preciso de estatística para entender o que está acontecendo aqui. Ok? Vou dividir meus slides também. Isso, manda pra gente aí, porque tem vários vídeos lá no slide, né? Várias matérias. Sim, com certeza, com certeza. Pode interessar aí. Mais alguma pergunta que queira? Não sei se a gente tem tempo ainda. Pronto. Eu não estou conseguindo abrir o chat, deu algum bug aqui. Você consegue abrir aí e ver se tem alguma pergunta? Eu abri aqui, João. Vamos lá. Eu travou. Deixa eu pegar as perguntas aqui.
Ô, Rafa, explica pra gente um pouquinho sobre a árvore de decisão, o Handle Flourish e o Diving Base aí. Isso. Então, falar rapidinho deles aqui, né? Porque é pouco tempo. Mas a ideia é a seguinte: o Navy Base, ele é um algoritmo antigo, tá? Ele não é novo. E ele faz análise supondo que os dados eles não têm relação. Então, a idade não tem relação com o sexo não tem relação com a classe social que você entrou lá no navio. Isso nem sempre é verdade. Às vezes você tem relação entre as variáveis e o Navy Base supõe que não tem nada disso. Ele é um algoritmo para fazer algumas análises que não tem relação entre os dados. Ele supõe que todo mundo é independente. É um algoritmo bem conhecido, até abre frente para uma teoria na estatística que chama Bayesiana. Estatística Bayesiana. A árvore de decisão. A árvore de decisão é um algoritmo que ele vai te dar uma ideia, ele é usado para classificação, ele vai te dar uma ideia de como se classificar alguma coisa num conjunto novo. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que assiste Netflix, ela tem um perfil, ela assiste perfil de terror e comédia, né? Uma pessoa tem esse perfil. Eu tenho uma outra pessoa que assiste comédia, ela assiste ação e aventura, por exemplo. Então eu vou criando perfis, eu vou criando pontos, eu jogo todo mundo no Navy Base e ele começa a me dar uma classificação. Então uma pessoa nova que entra no Netflix, por exemplo, assistindo anime, onde que essa pessoa está? Né? Qual que é o perfil dessa pessoa? A árvore de decisão vai ajudar a decidir isso. Tá? E o Randall Forest, o que ele funciona? O Randall Forest são várias árvores de decisão trabalhando juntas. Então ele vê qual que é a melhor e ele escolhe essa melhor para colocar a sua análise de dados. Claro que aqui no exemplo que eu dei, como é muito pouco tempo para abordar tudo isso daí são muitos conteúdos muito interessantes, mas também é pouco tempo para a gente abordar tudo isso, fazer toda essa discussão. Tem os pressupostos, eu tenho que ver se aqueles algoritmos fazem sentido para a minha análise, né? E aí, se não me engano, eu vi no chat também alguém comentando o Small Data. O Small Data eu consigo discutir, então, quando eu tenho poucos dados, eu também consigo aplicar esses algoritmos. Então, as pessoas pensam que ciência de dados é só para bases imensas, bases de milhares, centenas de milhares ou até milhões de dados. Não. Às vezes, com 50 dados, eu consigo já fazer uma análise bem legal Eu consigo fazer uma análise bem legal com poucos dados. Vamos lá, deixa eu ver mais uma aqui. Ficou bom? Acho que o Lucas que perguntou dos algoritmos, né? Lucas, você me fala se ficou bom, porque é uma discussão grande. Eu aconselho a entrar naqueles sites que eu passei, o Towards Data Science e o Medium. Eles têm boas discussões de uma forma bem palpável, bem legal sobre os algoritmos. Legal. Rafa, temos uma última pergunta aí, que acho que a gente pode estar fazendo, né? E aí a gente já vai para nossas considerações finais aí. O Rafael disse que para o chatbot não é necessária estatística. Talvez, como funciona aí o aprendizado de máquina aí, nesse momento ali? Não, boa pergunta, vamos lá. Não é que não precisa. O chatbot, para você começar, você pode começar só com programação pura, pode começar só de uma forma de programação. Se não me engano, tinha um curso da Microsoft há um tempo atrás, acho que 2016. Trabalho. Oi? Teve um curso da Microsoft em 2016 para montar um chatbot com C#. E, por exemplo, lá você só precisa de programação. Então, para começar, você pode começar de qualquer área, mas para você adentrar o chatbot, você vai precisar de estatística, como é o caso, por exemplo, daquele documentário chamado Privacidade Hackeada, ou alguma coisa assim. Mas tem um documentário que precisa de uma estatística, então para começar, você pode ficar sem estatística, mas depois vai ser muito importante, tá bom? Legal, Rafael. Obrigado aí, cara. Dá uns minutos para você fazer umas considerações finais, mas obrigado aí pela palestra. Você deixou os seus contatos lá no PowerPoint, né? Deixei. Então, quem tiver aí alguma pergunta, acho que o Rafael está disposto aí a responder depois. Com certeza. Gente, então começo agradecendo aqui o Luiz pelo convite, João pela mediação. Agradeço todo mundo que está presente, né? Então, as perguntas, agradeço por vocês terem participado aí da apresentação. É importante uma iniciativa dessa para o técnico, né? Para vocês entenderem como é que funcionam as áreas. E é isso, eu só tenho a agradecer. E qualquer pergunta mais que vocês tenham, querendo discutir, entre em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Legal. Obrigado, viu, Rafael? Um abraço aí, muito obrigado. Abração, João. Abração, Luiz. Obrigadão, gente. Obrigadão.